Olá pessoal, graças e paz, estamos de volta, dia 15 de julho, e nós estamos aqui de novo, no nosso estudo bíblico hoje, quarta-feira, caminhando para terminar o Evangelho de Lucas. Eu espero que você esteja bem. Nós estamos trabalhando já há 2 meses no Evangelho de Lucas e eu acredito que hoje nós vamos ainda chegar provavelmente ao final, ou talvez amanhã ainda tenha mais um encontro. Eu peço a você que está chegando, deixe o seu oi, deixe o seu boa noite. Ontem nós tivemos um imprevisto, né? Eu não consegui entrar. Estamos trabalhando aí nova metodologia, estamos trabalhando novo equipamento. Então tudo isso é teste. Eu não consegui no finalzinho, estava muito em cima, eu não me senti muito confortável de começar o estudo, tá bom, pessoal? Então ontem nós não tivemos. Você procurou, chegou. Nós não tivemos devido a isso, tá? Estava muito em cima, eu não consegui fechar e concluir. E aí eu achei melhor não fazer, deixar para hoje, tá ok? Então eu estou convidando o pessoal, você que está chegando aí, vai deixando oi, deixa boa noite. É o nosso encontro da Segunda Igreja Batista em Gramacho. Todas as noites, a partir de 20 horas, nós estamos aqui, né, na página da CIB do Gramacho, realizando esse encontro. Então você que está chegando, vai dando o seu oi, deixe seu boa noite. Estou preparando tudo aqui também, já mandando um convite para a galera. O pessoal fica um pouco perdido, né? Nós estamos ainda mudando, vamos mudar de plataforma. Acredito que nós vamos trabalhar com o YouTube, que é melhor do que o Face. Mas beleza, você que está chegando, vai deixando aí o seu oi. Estou convidando o pessoal, vamos dar mais alguns minutinhos para o pessoal chegar. E nós vamos falar no último estudo, né, desta noite, capítulo 24 do Evangelho de Lucas. Caminhamos em Lucas inteiro. Graças a Deus correu tudo bem. Nós conseguimos chegar ao final, né? Então você que está acompanhando a gente todos os dias. Ontem nós não tivemos encontro, ontem nós não fizemos a live, beleza? Quem chegou não encontrou, não se preocupe, eu não entrei ontem. Eu vou dizer por quê. Nós estamos fazendo algumas mudanças, novo equipamento, programa, computador. Estamos instalando algumas coisas novas, aprendendo também a fazer alguma coisa nova para apresentar o melhor para vocês. Então ontem, devido a toda essa atrapalhada de teste, faz e tenta, ficou muito em cima e eu resolvi não fazer ontem. Então ontem nós não tivemos a live, vamos fazer hoje, tá ok? Por quê? Porque nós estamos em processo de mudança, nós estamos aperfeiçoando, estamos tentando melhorar para trazer o melhor estudo aí para os irmãos, né, nesse trabalho de quarentena, nesse período que nós estamos. E depois também, quando tudo isso acabar, nós vamos retornar, né, às nossas atividades e vamos continuar com o encontro. Mas eu peço a compreensão de vocês que nós estamos num período de teste. Então algumas coisas vão acontecer exatamente como nós queremos, mas vai ter coisa que às vezes não vai dar certo, né? Mas eu acredito que até o momento tem caminhado tudo bem. Nós vamos colocar provavelmente um aparelho melhor para filmar melhor, um som melhor. Vamos trabalhar com programas aqui de imagens, né? E provavelmente eu faça isso ao vivo ou faço gravado, mas nós vamos trabalhar para que os irmãos tenham sempre o melhor dentro da plataforma da informática. Em relação a igreja, tem caminhado muito bem. Essa plataforma de informática, né, que nós temos aí, de internet, YouTube, tem caminhado muito bem. A garotada lá da igreja, a juventude, tem ajudado a divulgar, fazendo marketing, né, do trabalho. Nós já passamos, né, de 1.250 pessoas inscritas que recebem, né, sempre o nosso estudo bíblico. E no Facebook já passou de 5.000. Então a coisa está caminhando bem, o público tem sido bom. Mês passado nós tivemos mais de 5.000 pessoas assistindo os cultos, né, as pregações, o estudo bíblico, com mais ou menos aí 400 a 300 pessoas aí por dia. Então isso é interessante, é um negócio muito bacana, né? Um negócio que vai longe. Parece que não, mas vai longe. Então, como nós somos uma igreja, estamos perto, estamos dentro do bairro, nosso objetivo é trabalhar por aqui. Mas se isso vai para longe, não tem problema nenhum, né? Se vai para abençoar, esse é o nosso desejo. Então você que chegou, dá uma boa noite, deixa aí a paz, deixa aí o seu pedido de oração, que nós já vamos caminhar para o estudo bíblico dessa noite. Bom, primeiro eu quero ver quem é a galera que está chegando aqui, deixa eu ver.
Mary Endo está aí, Maria da Penha, Soninha, Gilca, Deus abençoe. Deixa eu ver aqui, que às vezes o computador vai entrando tanta gente que acaba travando. Dila, Jorge Luciano, Maria de Fátima, Janaíra Bezerra, Talvanes, pastor Talvanes, Nete Fernandes, quem mais está aí? Abílio, Abil e Valdé, minha família, Carlos Rubens, Rosângela, Ademilda, Mário Drummond, Tânia Abreu, Felipe Cardoso, Rosenir do Nascimento, Elzira, Deus abençoe vocês. Quem entrou aí, boa noite, graça e paz. E nós podemos comunicar aos irmãos que nós já vamos para ter o terceiro encontro com a igreja no domingo. E eu quero dizer a você que tem caminhado muito bem, tem dado tudo certo. O povo está obediente, está tudo tranquilo, ninguém correria, não há tumulto, não há confusão. Álcool gel na entrada, álcool gel na saída, cadeira separado. E eu costumo falar que está mais seguro do que aqui fora. Você vai no ônibus, vai no trem, vai na rua, vai no mercado, não tem tanta cuidado como nós estamos tendo. E graças a Deus por isso, a igreja vai continuar nesse sentido. Então, a igreja teve um bom número pela manhã, um bom número à noite, né? Você escolhe ou vai de manhã ou vai à noite. E ali tem sido um momento de encontro dos irmãos, né? de amigos, e um momento muito bom, né? Entre nós, família, né? Segunda Igreja Batista em Gramacho. Então você pode comparecer para adorar, culto da manhã, 10 horas da manhã, à noite, às 6h30, é o momento que nós temos a nossa reunião. Estamos também publicando, né, a pregação do domingo, ela está disponível na internet. Você que não viu, não participou, não assistiu o culto, você pode entrar no YouTube, você tem lá, o tema foi coragem, né? Exatamente quando Jesus aparece para Paulo na prisão, no momento mais difícil que ele estava enfrentando, e exatamente o que Jesus diz para ele é uma palavra que começa a sua frase, coragem. Então é exatamente o que nós precisamos ter nesse tempo de hoje, coragem para vencer a luta, para vencer dificuldade e para vencer os problemas que nós estamos passando nesse momento. Então vamos lá, pessoal, vamos dar uma olhadinha no texto de hoje. Deixa eu abaixar um pouquinho o som aqui. Isso, vamos lá. Capítulo 24, versículo 1 a 12. Vamos ver o que nos diz a palavra de Deus, caminhando já para o final do Evangelho de Lucas. Lucas 24, de 1 a 12. E nós vamos falar exatamente sobre a ressurreição, né? Um tema que para nós cristãos é algo muito maravilhoso, né? Nossa fé está baseada exatamente nessa esperança da ressurreição. Diz assim o texto: e no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levavam ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removidas a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aqueles que vivem? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que ele lhe disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue às mãos dos homens pecadores, seja crucificado, ressuscite no terceiro dia. E então se lembraram das palavras de Jesus. E quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros, os quais contaram essas coisas aos apóstolos. Foram Maria, Madalena, Joana e Maria, a mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Mas eles não acreditaram nas mulheres, e as palavras delas lhe pareciam loucura. Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixou-se e viu a faixa de linho e mais nada. Afastou-se e voltou admirado com o que acontecera. Muito bem, pessoal, agora nós vamos encontrar, após a crucificação, após o momento em que Jesus perde a sua vida, ele vai ser sepultado, ele vai ser colocado no local dos mortos. E exatamente era costume, né, as pessoas fazerem todo esse processo de cuidar do corpo, de zelar pelo corpo. E o que nós encontramos aqui é que essas mulheres, quando vão ao sepulcro, encontram a pedra removida. Elas ficam assustadas com o que está acontecendo. Aparece para elas o anjo que comunica, né, que Jesus havia lhe informado. E o mais interessante nesse texto, para a gente poder pensar um pouquinho, é que o anjo, quando fala com essas mulheres, vai dizer exatamente: lembre-se do que ele falou a vocês quando estava na Galileia.
Jesus, em todo o seu ministério, ele nunca deixou escondido para o propósito que ele veio. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Todo momento, Jesus orientou os discípulos o que iria acontecer, o que iria fazer, qual era o seu destino. Mas em muitos momentos o texto vai dizer que eles não entendiam o que ele estava falando. E aí a gente para pensar um pouquinho. Nem sempre as pessoas que nos escutam, aquelas que andam conosco, realmente estão entendendo o que nós estamos falando. E isso é muito interessante, inclusive dentro do próprio Evangelho. Há muitas pessoas que seguem o Evangelho, estão no Evangelho, e é possível que ao final da sua vida ele nunca tenha conhecido o Evangelho. É provável que ele nunca tenha experimentado o Cristo desse Evangelho. É provável que ele deve ter feito muitas coisas dentro da igreja, pode ter praticado muitas ações dentro da igreja, mas pode ter acontecido também de que no final da sua vida, no momento em que ele exatamente chegasse ao final da sua carreira, ele nunca tenha tido realmente um encontro com Cristo. E exatamente nós vamos ver isso na passagem que Jesus vai receber aqueles que virão ser salvos e vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. E aquelas pessoas vão ficar admiradas: mas Senhor, quando nós, E Jesus vai dizer: fizesse essas coisas e não me conheceram. E aí, para a gente poder resumir bastante essa aplicação, era exatamente isso que estava acontecendo. Jesus já havia anunciado o que havia de acontecer. Mas as mulheres chegaram ao sepulcro e ficaram atordoadas. Elas não entenderam o que estava acontecendo. Um outro ponto é que logo após que elas recebem a notícia de que ele havia ressuscitado, elas voltam correndo, chegam para os 12 e para alguns outros que ali estão, e conta a mesma história: o sepulcro está vazio. E o que nós vemos no texto é que eles acham que as mulheres estão loucas. Mas como assim? Eles passaram todo o ministério de Jesus sabendo exatamente o que Jesus queria, qual era o seu propósito, qual era a sua missão, qual era o seu chamado. E mesmo após a morte, e mesmo a notícia da ressurreição, a ficha ainda não cai. Eles ainda não conseguem entender o que está acontecendo. E aí nós voltamos ao mesmo ponto. Será que realmente nós, como cristãos, estamos realmente entendendo o Evangelho? Ou vivendo o Evangelho como deve ser vivido? Será que nós não estamos, de repente, gastando nosso tempo? Ou com tanta coisa, realmente o Evangelho em si, nós estamos deixando de praticar? Ou quem sabe nós ainda não nos descobrimos? É uma pergunta. E essa resposta você que tem que dar. É algo que tem que ficar no seu coração. Será que você, como você está vivendo o Evangelho, como você conhece, sabe, entende? Será o Evangelho correto de Jesus? Será o Evangelho que Jesus tem sido verdadeiro na sua vida? Porque esses discípulos andaram com ele 3 anos. Várias vezes nós aqui nos estudos apontamos ele dizendo: vou para Jerusalém, vou ser preso, vou ser crucificado, vou morrer, mas ao 3º dia eu vou ressuscitar. Ele falava isso abertamente, mas parece que os discípulos não conseguiam entender. Então é algo que fica aqui em nosso coração. Nós precisamos ter discernimento. Muitas vezes Deus sinaliza para nós, nos mostra uma direção, nos mostra um caminho e nós estamos indo em outra direção. Deus está nos mostrando o que devemos fazer, como devemos fazer, a forma que devemos fazer, e Ele usa sinais, pessoas, nos aconselha, fala ao nosso coração e a gente não escuta. Ou quem sabe escuta, mas não entende, porque é exatamente isso que as mulheres, como os discípulos. E o anjo vai dizer para essa mulher: ele não está aqui como ele disse a vocês quando estava na Galiléia. Quer dizer, Jesus já havia sinalizado para ele que ele iria ressuscitar, mas entrou no ouvido, saiu na outra. Ou seja, entrou como audição, mas não houve entendimento do que estava acontecendo. E muitas vezes, talvez seja esse o perigo de nossa vida. De Deus estar sinalizando para nós um chamado, um propósito, uma direção, e nós estamos escutando o barulho, mas nós não estamos entendendo o chamado. Nós não estamos entendendo o porquê e o para quê. E esse discernimento, nós vamos ver que as mulheres foram chamadas a atenção pelos anjos. Olha, ele avisou a vocês lá na Galiléia. Agora essas mulheres saem correndo, vai até os discípulos para contar a mesma história. Olha, fomos no sepulcro e o sepulcro está vazio. E qual era o certo? Eles entenderem. Ele cumpriu a palavra, ele disse que ia ressuscitar, então ele ressuscitou.
Ele disse que ele iria fazer e ele fez. Mas o que nós encontramos no texto? As mulheres foram consideradas loucas. E aí o texto é interessante, que vai dizer que um deles, né? Pedro, né? Todavia levantou-se, correu ao sepulcro, abaixou-se e viu as faixas de linho, mas nada. E afastou-se e voltou admirado do que acontecera. Agora é Pedro. Pedro então ouve a notícia, diz o texto que ele vai correndo, ele vai tipo assim, curioso, né? Eu vou correr, eu vou chegar na frente, eu vou ser o primeiro, eu quero ver o que está acontecendo, a coisa não está boa, vamos lá. Ele chega no sepulcro, ele baixa a cabeça, ele entra dentro do sepulcro, chega lá e só encontra o lençol e o local, mas encontra vazio. E aí o texto vai dizer que ele volta admirado. Mas como assim admirado? Já havia sido anunciado, já havia sido profetizado. Jesus já havia ensinado aos seus discípulos que ele iria ressuscitar, mas parece que eles ouviram, mas não entenderam. Eles ouviram a questão do som, mas não houve entendimento para o coração. E é exatamente isso que nós precisamos pensar um pouco nessa noite. Como pode 3 anos andando com ele, comendo, caminhando, vendo milagres, sendo orientado, sendo cuidado, e eles não entenderam a mensagem? No final, eles ainda não entendiam o que estava acontecendo. E é algo que para a gente precisa ficar sempre em alerta. Será que nós estamos ouvindo a voz de Deus e estamos entendendo realmente o que Ele quer nos dizer? Isso é algo que precisa ser aplicado no seu coração. É algo que você precisa buscar. Talvez uma dúvida, talvez uma direção, talvez algo, porque o coração do homem muitas vezes ele é enganoso. Muitas vezes você pode achar que é Deus e é você. É você que quer, é você que pensa. Às vezes as pessoas elas acabam entrando numa área de conforto. De que forma? Elas colocam o nome de Deus para ficar uma coisa mais forte. Não, Deus me falou, Deus me disse, mas será que Deus falou mesmo? Será que Deus disse realmente, ou é coisa da sua cabeça, ou é a sua vontade que você está colocando o nome de Deus aí, porque você está com tanta vontade disso acontecer, que você coloca o nome de Deus para dar uma força, né, para a coisa realmente vingar, e às vezes não é isso. Então, o cristão, ele precisa ter discernimento, ele precisa ter entendimento da verdadeiramente voz de Deus. E quando isso não acontece, pastor? Mas quando a gente tem dúvida do que realmente temos que fazer, então, meus irmãos, meus amigos que estão aí passando por essa live, ou aqueles que vão passar depois, o único caminho é a oração. Se você precisa fazer algo e você não está em dúvida, ore. Se você precisa tomar uma decisão, não sabe como tomar, ore. Se você precisa tomar uma decisão importante, daqui a tantos dias você ainda não sabe o que vai fazer, ore. Porque a voz de Deus, ela não traz dúvida ao nosso coração. A voz de Deus, ela é certeira, a voz de Deus, ela nos orienta, ela nos direciona, ela guia a nossa vida. Mas infelizmente há 2 situações. Há pessoas que escutam, mas não entendem, estão escutando Deus falar, Deus está falando e ele não entende. E há aqueles também que simplesmente ouvem e querem que a coisa seja feita conforme o seu coração, conforme a sua vontade, conforme os seus sonhos. E aí bota na conta de Deus. Não, Deus falou, Deus me disse, Deus mandou fazer isso, aí a coisa dá errado. Aí eu penso, será que Deus iria fazer algo errado? Ou Deus ia fazer a coisa certa? Então a gente precisa passar pelo crivo sempre da oração. Esses discípulos andaram com ele 3 anos e quando eles recebem a notícia da ressurreição, ainda após a sua morte, era algo estranho para eles. As mulheres ficam admiradas. E o anjo diz, ele ressuscitou conforme ele falou com vocês lá na Galiléia. Jesus já havia avisado a eles. E ela vai correndo, volta para falar com os discípulos estão reunidos, talvez resmungando. E agora, como é que vai ficar a missão? Como é que vai ficar o ministério? Agora ele não está mais aí, como é que vai fazer? Aí chega a notícia, olha, fui no sepulcro, a pedra está removida, está vazio, e apareceu dois homens lá me dizendo que ele ressuscitou. E agora? Aí diz o texto que os discípulos começam a ficar questionando. Eu imagino, né? Diz o texto que considerava ela como louca, tipo assim, e sai fora, essa conversa aí não cola, esse assunto aí é impossível de acontecer.
E eles ficam em dúvida, ficam questionando, e provavelmente a insistência da mulher tenha colocado Pedro, como sempre ansioso, né, na expectativa. E diz o texto que ele vai correndo. Ele vai correndo até o sepulcro. Chega lá, ele abaixa a cabeça, entra no sepulcro, está vazio, não tem mais o Jesus, não está lá, somente o linho. E aí ele volta admirado. Mas como está admirado? Se já havia sido informado que exatamente isso iria acontecer. Então, para a gente poder aprender um pouquinho, imagine, os discípulos andaram com Jesus e duvidaram. Ouviram e não entenderam. As mulheres testemunharam o que Jesus fez. Ouviram, mas não entenderam. E nós hoje, que nós não vemos, ouvimos, cremos pela palavra. E aí, o nosso sentimento de estar alerta, né? O sentimento de estar atento à vontade de Deus, ela é soberana. E aí algumas pessoas falam assim, sempre perguntam para mim, pastor, quando que nosso coração, quando nós vamos saber que é a voz de Deus? Quando traz paz ao nosso coração. Pode ter certeza disso, escreve isso. Quando Deus te manda fazer algo, isso te dá paz, tranquilidade. Você não tem preocupação se vai dar certo ou vai errado, porque você está sendo impulsionado àquilo. Eu não vou dizer a você que você não vai ter medo, não vai ter receio. Todos nós temos esse sentimento, principalmente quando é algo novo. Mas quando ouvimos a voz de Deus que fala ao nosso coração, olha, faça dessa forma, vá nessa direção. O nosso coração, ele está em paz, ele está descansando. Você pode ter certeza que é o Espírito Santo de Deus que está agindo na nossa vida. Agora, quando ainda há dúvida, será que vai dar certo? Será que é dessa forma? Será que eu devo ir, não devo ir? Vou me comprometer ou não vou? Então, essas coisas, quando o nosso coração está turbulento, é tempo de nós pararmos um pouco mais para orar, para ouvir a voz de Deus, para não ter nenhuma precipitação e fazer alguma coisa errada. E isso é muito importante, né, na vida de um ministério. Eu falo isso, né, por estar na frente de uma instituição. Há decisões que nós temos que tomar que são difíceis. Confesso a você que é difícil você viver, né, dentro de uma instituição que precisa crescer, que precisa desenvolver. E agora, nesse tempo ainda de crise, de problemas, qualquer passo que você dá, você tem que orar, você tem que saber para onde você vai. Quais são as atitudes que você tem que tomar agora, ou quem sabe dar um passo atrás para amanhã dar dois à frente. São atitudes difíceis que você às vezes não quer tomar, mas você precisa tomar. Mas o seu coração está em paz. Eu vou fazer dessa forma, porque daqui a alguns dias eu boto tudo no lugar de novo, com a graça de Deus. Então, pessoal, esse texto eu gostaria de tirar esse entendimento. Os discípulos andaram com ele 3 anos. Jesus havia falado várias vezes que ele iria ressuscitar, mas na ressurreição eles ficaram surpresos. As mulheres foram advertidas pelos anjos. Os discípulos achavam que as mulheres estavam loucas. Vocês estão loucas? Como ele ressuscitou? Como isso pode acontecer? E aí Pedro vai correndo, chega lá, dá de cara com a situação, túmulo vazio, realmente elas estão falando a verdade, e ele volta admirado. Mas calma aí, como isso? Se alguém ouviu, andou, testemunhou, mas mesmo assim, no final, ainda não acreditava. O perigo de nós estarmos ouvindo vozes que são vozes que não são as vozes realmente de Deus. E muitas vezes não é porque você está ouvindo que você está entendendo. Ou quem sabe você pode estar interpretando errado. Então, pessoal, quero aqui deixar essa reflexão para o seu coração. Já são 30 minutos, né, de fala. Dizer a você de que é preciso ter a sensibilidade e o discernimento para ouvir verdadeiramente a voz de Deus. Uma coisa perigosa que nós temos nos dias de hoje é exatamente pessoas dizendo, falar em nome de Deus. Isso nós não duvidamos que Deus possa falar. Nós não duvidamos que Deus possa realmente agir, Ele faz o que Ele quer. A gente pode questionar os profetas. Realmente estão falando em nome de Deus? Estão falando realmente em nome de Deus? Será que Deus mandou falar isso? E aí você pode colocar em prova essas coisas. Então nós temos que ter muito cuidado para realmente ouvirmos a voz que direciona a nossa vida para o caminho certo.
E segundo, precisamos realmente entender aquilo que Deus tem colocado ao nosso coração. Então, muitas vezes você está escutando uma música evangélica, está indo no culto, já assistiu um monte de culto, já escutou um monte de live e está vendo aí a igreja fazer um monte de coisa, mas a verdade é, será que você realmente está entendendo a palavra? E eu vou repetir para quem chegou agora. Os discípulos andaram com Jesus 3 anos. Jesus falou para eles várias vezes, eu vou morrer e vou ressuscitar. E quando chega o momento da ressurreição, as mulheres ficam surpresas, contam para os discípulos, o anjo até chama atenção. Olha, ele falou isso quando ele estava na Galileia. Elas voltam correndo, falam para os discípulos ficam assustados, achando que elas estão loucas. Mas como isso pode acontecer se eles andavam com ele todo o tempo? Ele falou isso várias vezes e eles ainda não entenderam. O perigo de muitas vezes estarmos ouvindo vozes e interpretando as vozes erradas. Ou quem sabe, Deus está falando, nos direcionando e nós estamos tomando decisões erradas. Ou pensando de uma forma errada. Ou interpretando de uma forma errada. E qual o caminho para solucionar todas essas coisas? Oração. Não tome decisões, não assuma compromissos, não direcione a sua vida sem antes você ter paz no seu coração e levar essa dúvida, esse pensamento, essa dificuldade ao caminho da oração e colocar aos pés de Cristo. Senhor, o que eu devo fazer? É como uma semente, né? Eu sempre falo isso na classe dos novos convertidos, que a obra de Deus na nossa vida é como uma semente. Você tem um projeto, esse projeto é uma semente. Antes de você sair por aí fazendo, acontecendo, fazendo barulho, você precisa pegar essa semente, colocar ela em terra, adubar, regar e esperar ela germinar. E às vezes as pessoas são tão precipitadas que não passam os seus projetos pelo tempo da maturação, pelo tempo do entendimento. É preciso isso, não pode sair correndo, tomando decisão sem você antes orar, sem você antes ouvir realmente qual é a direção para a sua vida. E aí não são poucas as listas de pessoas que se arrebentam na vida. Aí vem, porque eu fiz isso, errei, tomei decisão errada, não devia ter feito isso, não devia ter tomado esse caminho e eu tomei. Mas a vida é assim, a vida é feita de escolhas, a vida é feita de direcionamento. Então, pessoal, para a gente poder terminar aqui, o povo que está passando aí, Fernanda Correia está aí, Renata Santos, Pastor Biratã, Deus abençoe, Mary Wenders está aí também. Quem mais está por aqui? Deixa eu ver quem chegou aqui. Hugo passou por aqui, não sei se está ainda aí. Maria de Fátima, Tatá, Luiz Gitz, Deus abençoe, Renata. O povo está por aí, Deus abençoe. Né? Então, para a gente poder fechar aqui, a gente concluir, é importante olharmos esse texto e aplicarmos em nossa vida. O cuidado que nós temos que ter para passar a voz de Deus, que realmente ele fala, ele tem poder para falar, mas nós temos que passar pelo crivo, né, da fidelidade à palavra, do entendimento, da maturação. Isso não é errado, você precisa exatamente fazer isso para que você não tome decisões erradas. Os discípulos ouviam, mas não entendiam. Né? E quando a profecia acontece, eles ainda não estavam entendendo. É impressionante isso, mas muitas vezes isso acontece. Há pessoas que estão na obra de Deus, estão simplesmente ouvindo a palavra de Deus, mas não entendem a palavra de Deus. E é provável que passe o evangelho inteiro vivendo dentro da igreja e no final das suas vidas ele não tenha conhecido realmente a Jesus. E aí Jesus vai dizer, eu tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, estava nu e não me vestiste, mas Senhor, quando nós fizemos essas coisas? E aí são os religiosos, que exatamente viviam na igreja, mas não tinham ainda um compromisso com Cristo. Então, pessoal, quero deixar aqui um abraço também para Erdirley, Deus abençoe Erdirley, está chegando também aí, nossa irmã, amiga, né, aluno, estudou comigo teologia, Deus abençoe o povo aí, a família. Então nós vamos fechar por aqui, deixando a graça e a paz ao seu coração, e amanhã nós estamos de volta. Se for possível, dá mais uma lida nesse texto, pega detalhes aí importantes. Capítulo 24 do Evangelho de Lucas, né, a ressurreição. E nós não estamos nem falando em si sobre a ressurreição, nós estamos falando sobre a atitude daqueles que ouviram e ficaram sabendo sobre a ressurreição, que foram os discípulos. E eles exatamente ficaram surpresos. Não deveriam ficar?
Jesus tinha falado tantas vezes para eles, mas eles não entenderam. E aí, para a gente concluir aqui, fechar, o perigo, né, de nós estarmos ouvindo a voz de Deus, mas ao mesmo tempo não estamos entendendo o que Ele quer nos falar. Que Deus oriente o nosso coração, abra a nossa mente, para exatamente só realizarmos e fazermos coisas segundo a vontade de Deus. Se você tem dúvida, ore. Se você precisa de tempo, passa pelo crivo da oração. E realmente deixe que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração. No momento que você tiver paz ao seu coração, então você realiza essa obra que talvez esteja aí batendo na sua cabeça e você não sabe como resolver. Tá bom, pessoal? Então eu quero deixar aqui uma boa noite a todos. Todos já passaram aqui. A Luísa Santos está passando aí também. Deus abençoe, Luísa. A Mary Ann está pedindo... Obrigado pelas orações. A Mary pediu, né, um tempo atrás, fez pedido de oração. Deus abençoe a todos vocês. Deixa eu ver se tem mais algum pedido por aqui. O povo já passou, já se despediu. Deu boa noite. Tá bom. Então é isso, pessoal. Fechando então, a igreja está voltando devagarzinho, mas tá. Só temos culto, não temos reunião de embaixada, mensageira, EBD, nós não temos nada disso, tá? Estamos só com culto. 10 horas da manhã, louvor, adoração, palavra. À noite, 6h30, louvor, adoração e palavra. E graças a Deus, nesses 2 domingos, foi maravilhoso o culto, foi pacífico, foi tranquilo, com toda a segurança possível. E eu volto a dizer, a igreja é o local mais seguro, comparado com o que eu estou vendo aí, pode ficar tranquilo. Cadeira separada, álcool gel, o pessoal não está se amontoando, todo mundo seguindo as normas, né, de higiene, de cuidado, que é necessário. Tá bom, pessoal? Então, próximo domingo estamos juntos, se Deus assim permitir. Ore por missões mundiais, ore pela sua igreja, leve o seu quilo, se você puder, a sua oferta, porque a obra de Deus ela não para. A campanha de missões ela foi prejudicada, pessoal. Esse ano, nesse primeiro semestre, a Junta de Missões Mundiais faz uma campanha forte para ajudar os missionários. E infelizmente, como as igrejas estão fechadas, voltando agora, a campanha de missões foi muito prejudicada. Então, se você puder orar e você puder também enviar a sua oferta para missões mundiais, você pode direcionar. Os missionários estão no campo e precisam da nossa oração. Não está faltando nada para eles não, mas aquela campanha que era feita para poder ajudá-los nesse momento, né, teve que ser interrompida. Nós vamos começar agora a campanha de missões nacionais. Então acredito que após pandemia vai ser mais fácil. Mas esse primeiro semestre ficou difícil para a Junta de Missões Mundiais. Mesmo assim, nós vamos como igreja Segunda de Gramacho tentar enviar uma oferta para eles, porque nós sabemos que é a obra de Deus e ela não pode parar, ela depende de cada um de nós. Tá bom, pessoal? Vamos orar então e amanhã eu estou de volta, se Deus assim permitir, e eu espero que você tenha uma quinta-feira abençoada em Cristo Jesus. Vamos falar com Deus. Pai querido, rendo graças, porque Tu és aquele que direciona a nossa vida e quando Tu falas ao nosso coração não há dúvida. Eu peço a Deus que Tu abençoe os Teus filhos que estão ouvindo e aprendendo a Tua palavra em casa. Senhor, que Tu abençoe nesse momento os idosos, as crianças, os adolescentes, que aqueles que irão passar pela live ainda, eles sejam abençoados, ó Pai, por essa palavra, ó Deus, que venha trazer vida e esperança. Que todas as decisões que temos que tomar passe pela tranquilidade do nosso coração, como também por um período de oração. Que realmente possamos ouvir a Sua voz e entender o que Tu tem programado para o nosso coração. Abençoe cada um que está nessa live, ouvindo essa pregação na sua casa, no celular, no computador, na televisão, que a Tua graça e o Teu poder repouse sobre eles. É o que eu oro e Te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Valeu, pessoal. Um abraço a todos. Deus abençoe. Tá? Quem vai passar depois, amanhã estamos de volta às 20 horas e eu conto aqui com a sua presença. Quem não viu, pode ver de novo e eu vou colocar também lá no YouTube, né? Para quem ainda não tem Facebook, poder participar. Um abraço, pessoal. Boa noite e até amanhã, se Deus permitir.